Vamos ler a palavra de Deus. Encontra-se escrita no livro do profeta Isaías, no capítulo 43. Isaías 43, o versículo 9 em diante, diz assim: todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e faz-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e para que ouçam e para que se diga: verdade é, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibas e creias, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Aleluias, glória a Deus. Amada igreja do Senhor e ouvintes da palavra de Deus, observe, amados, que o próprio Deus, ele usa o profeta Isaías para dizer às nações que se congreguem, para dizer aos povos que se reúnam, para anunciar os feitos do Senhor. Nós sabemos, irmãos, que Deus não chamou o homem para a imundície, que Deus não chamou o homem para o pecado, que Deus, ele não criou, não fez o homem a sua imagem e semelhança para pecar. Não, pelo contrário, Deus, ele fez o homem para louvá-lo, para bendizer o seu santo nome. E nós sabemos, irmãos, que tudo o que está na Bíblia é verdade. Estamos aqui para testemunhar que só o Senhor é Deus. Foi para isso que Deus nos escolheu. Foi para isso que Deus nos levantou nesta terra, para dizer que Deus é bom e o diabo não presta. Louvado seja Deus. E eu quero dizer a você, amado ouvinte, você que é cético, você que é crente duvidoso, aleluia, que o Senhor Deus, ele é o mesmo, ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E te digo uma coisa, que nenhum Deus se formou, nem antes nem depois, porque não haverá, a não ser o Deus de Israel, o Criador do céu, da terra e do mar, e tudo que neles há, o Deus de Israel. Ele chegou a dizer que Ele é o Senhor, aleluia, e fora dele não há Salvador. Ele é o único Salvador que pode salvar o homem, que pode libertar o homem. E nós sabemos que Ele nos mandou anunciar o seu Evangelho. O próprio Jesus, Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado.
Então, a palavra ela foi lançada nessa manhã, neste culto de santificação. E nós sabemos que sem santidade nós não veremos a Deus. Tem muitos que até mesmo por emoção, por influência, aceitam a Cristo como seu Salvador, mas não permanecem. Muitas vezes estão dentro da denominação, mas não são crentes fiéis. São crentes que vivem segundo a vontade do mundo. São crentes que vivem segundo a vontade de seus caprichos, de suas vontades. E na verdade devemos viver segundo a vontade de Deus. O próprio Jesus, ele disse, para nós sermos seus discípulos, devemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Não podemos servir a dois senhores, porque haverá momento de amar um e odiar o outro. Então, para nós servirmos a Deus, devemos nos despojar do velho homem, da velha mulher, para que possamos voluntariamente, de coração, servir ao Senhor. E nós sabemos que sem Deus não há salvação, sem Jesus não há salvação. Quantos irmãos estão partindo neste mundo sem a salvação? Quantos, pelo fato de achar que crê em Deus, já estão salvos? Não, irmãos, não basta. Para ser salvo, devemos ser discípulos de Jesus. Devemos viver a palavra, porque sua palavra, ela liberta. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Então, não há salvação sem Jesus Cristo, não há salvação sem o mediador entre Deus e os homens, o Senhor da glória, Jesus. Agora, cabe a cada um de nós trilhar nesse caminho, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Cabe a um de nós crer que Jesus é o Salvador. Quantos irmãos que não conhecem Jesus, mas odeiam Jesus? Quantos que não conhecem Jesus, mas despreza a sua palavra, despreza os seus conceitos, as suas vontades? Jesus, irmãos, Ele é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Nós sabemos que Deus, Ele não tem um prazer na morte do ímpio, mas muitos estão morrendo sem Jesus, sem a salvação. Por quê? Porque não querem, irmãos, ouvir a voz do Espírito Santo, porque não querem ouvir a verdade, e a verdade, ela liberta. O homem não pode, irmão, ser liberto se não crer na verdade. A mulher não pode ser liberta se não crer na verdade. E nós sabemos que para nós ouvirmos a palavra de Deus, para nós conhecermos o trabalhar de Deus, precisamos congregar, precisamos nos unir. E muitos não querem, preferem ficar em suas casas, preferem ficar em seus lares, preferem ficar com a sua família adotiva, biológica, mas não querem ficar com a família de Jesus. Quem é a família de Jesus?
Jesus, o próprio Jesus ele falou: são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Você tem feito a vontade de Deus ou a vontade do mundo? Você tem feito a sua vontade ou a vontade de Deus? Cabe a você julgar, fazer um exame de consciência, ver se verdadeiramente você é servo. Porque servo obedece, servo crê, servo faz o que o Senhor o manda. Amados, coloque uma coisa em sua cabeça: para você obter sucesso, você tem que lutar, você tem que trabalhar. Da mesma forma, para você adquirir a salvação, você tem que pelejar, você tem que lutar, você tem que batalhar para que você venha receber a coroa da vida. Agora, nós que cremos na palavra de Deus, somos as testemunhas do Senhor, somos servos do Senhor, escolhidos para levar as boas novas aos corações. Então, creia que Jesus existe e Ele é galardoador daquele que busca Ele. Observe, hoje, domingo, pela manhã, culto maravilhoso nas igrejas missionárias resplandecentes pela manhã, o culto de santificação. Culto de santificação. É o único ministério no Brasil e no mundo que tem esse culto chamado de santificação. Esse culto é realizado aos domingos pela manhã, em santo jejum a Deus. Por quê? Porque é uma ordenança de Deus. Como eu posso me chegar a Deus se eu não estiver santificado, purificado? Eu tenho que estar santificado, eu tenho que estar purificado diante do Cordeiro, para que eu possa receber as bênçãos de Deus. E esse ministério, a Igreja Missionária Resplandecente da Manhã, ela realiza todos os domingos, faça sol, faça chuva, estamos realizando o culto de santificação, no horário das 8 da manhã, para que Deus venha nos abençoar e santificar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Então, todos os membros que realmente têm um compromisso com a palavra de Deus, é um cidadão do céu, não perde esse culto, o culto da santificação. Se porventura você que é membro desse ministério da Igreja Missionária Resplandecente da Manhã e falta este culto, porque você não quer ser salvo, porque você não quer um dia morar na cidade santa, a nova Jerusalém, que o mar é de cristal, os prédios são de ouro, os muros são de jaspas. Então, se você não quer um dia morar na cidade santa, continue voltando. Mas agora, se você quer morar, quer viver ali, reinar com Jesus, participe do culto de santificação na Igreja Missionária Resplandecente Estrela da Manhã. Congregue e receba o milagre de Deus para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo continue falando no teu coração. Alô, estúdio, alô, estúdio.